falando pro nosso público aqui, que é a maior parte pequeno são empresário, assim, microempresários, né? Micro, pequeno. autônomos, pequenas empresas. Como que a gente se protege do lado empresa? Tipo, a gente usa uma foto às vezes para portfólio, concurso, site, né? Tipo, pensando num fotógrafo que nem nós, que tem site, tem Instagram, tem LinkedIn, tem podcast, bastante coisa rodando, né? Via contrato? Uma coisa que é importante de saber, tá? A segunda resolução que a NPD publicou em fevereiro do ano passado, ela falava sobre a aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Então, dizer, uma regra de uma startup, de uma empresa, uma microempresa, um empreendedor individual, tudo mais, a gente entende que não tem a mesma capacidade e também não vai ter o mesmo volume de tratamento de dados. Então, ela acabou flexibilizando algumas questões. Mas ainda existe a exigência de manter um registro das operações, aquele inventário de dados que eu falei antes, de ter um canal, principalmente de atender os direitos dos titulares. Beleza, como é que a Infoco aqui, eu tive minhas fotos feitas, por onde que eu entro em contato para entender, então, e poder exercer meus direitos de saber, de ter uma confirmação de dados, de poder solicitar que minha foto seja excluída de uma plataforma ou que seja excluída de toda a base de dados que tem em Infoco, tudo isso. A empresa pequena não precisa, por exemplo, nomear o encarregado de dados, que é o meu papel. O encarregado de dados, as empresas precisam nomear uma pessoa que fica encarregada, então, de fazer essa interlocução entre a empresa, a autoridade nacional e os titulares de dados. E fazer toda essa organização do programa de privacidade e proteção de dados. Uma empresa pequena não vai ter uma pessoa só para isso, né? Mas tem que sim ter um canal de comunicação, um contato de uma pessoa responsável por fazer esse atendimento aos direitos e vai ter que também ter toda essa parte de adequação. Poxa, as finalidades continuam existindo, as bases legais continuam tendo que ser respeitadas. Os nossos fornecedores, a gente tem que olhar com um olhar muito atento, tá? Então, e a gente começar a pensar, beleza. Dada essa explicação, quais são os primeiros passos? Entender exatamente esses processos que acontecem, pegando um macro, o processo de um processo de vendas, o processo de uma cobertura fotográfica do evento, um processo de uma confecção de um álbum, tudo isso vem ter isso detalhado e a partir daí pensar, quais são os riscos de cada operação. A gente começa assim dando uma revisada nos contratos que se tem com os clientes, se colocando muito essa questão, poxa, qual é a base legal para uma fotografia? Dos contratados, beleza, é uma execução de um contrato. A gente está assinando aqui, eles estão buscando esse serviço, eles sabem que o serviço é a produção de fotos. Então, deles, ok. Como é que a gente vai se resguardar com relação aos convidados de um evento? Perfeito. Aí é questão, poxa, aí base legal de execução de contrato, mas eles não são parte do contrato, aí já morreu essa base legal para isso, tá? Mas sim, com uma questão de um legítimo interesse, né? A gente está fazendo uma cobertura fotográfica a pedido, assim, aí desse casal, no caso de um casamento, né? Aí a gente tem interesse legítimo de fazer a cobertura de todo esse evento. Aí, beleza. Aí a gente tem que só encontrar um equilíbrio de saber o que a gente quer fazer, quer fornecer serviço, quer fotografar o máximo da festa possível, registrar isso tudo, versus a expectativa de privacidade daquelas pessoas. Então, respeitar as pessoas quando elas dizem, de repente eu tô com meu filho pequeno, o Fernando me assustou lá falando de tudo aquelas coisas horríveis que podem acontecer, eu não quero que meu filho apareça nas fotos. E essa pessoa vai poder falar com o fotógrafo e o fotógrafo vai respeitar. Sim, né? Mas é tudo isso na questão do diálogo, tá, gente? Acho que isso é legal, né? De chegar, poxa, chegou no evento, começou a chegar as pessoas, a gente sabe que o primeiro clique que a gente dá de alguém a pessoa fica toda meio envergonhada, fica meio travada, fica, não faz foto minha que eu sou feio, não gosto de aparecer. E a gente vai quebrando aquele gelo. Poxa, não, olha, sou o Fernando, olha, eu vim fazer a cobertura aqui, tudo bem com o senhor? Vou estar fazendo umas fotos, o senhor se importa de aparecer nas fotos? Não vai ser considerado um consentimento válido, porque isso não vai estar depois firmado, a gente não tem como comprovar. Mas a gente já está fazendo nossa parte, já está achando aquele meio termo, que aí a questão do legítimo interesse nos fala. E respeitando, claro, a pessoa não quer aparecer nas fotos, ok. A pessoa, tava lá no casamento do Eduardo, tem uma foto lá minha aqui, sei lá, já tô meio torto da cachaça. Acontece? Talvez aconteça, não sei. Talvez. Poxa. Talvez com frequência. É passível para qualquer um acontecer. Essa pessoa, sim, vai ter que ter um canal. Essa pessoa vai ter que ter um canal para entrar em contato, então, com o controlador
daquele processo, que é a empresa em foco, o Eduardo, o Matheus, Sim, sim. para solicitar remoção, e a gente vai ter que ter um canal, um fluxo para atender essa solicitação. A partir daí, tranquilo. De novo, questão de fornecedores. Vocês têm o controle, o fotógrafo tem o controle sobre essas fotos enquanto está com ele. Mas e com todos os outros serviços que ele usa? Poxa, será que a plataforma do meu site, que eu coloco as galerias para o cliente escolher a foto, será que eles estão adequados? Será que eles estão cuidando dessa parte? Como é que está a política de privacidade deles? O meu fornecedor lá para o que eu mando as impressões. Poxa, será que eles estão adequados? Como é que eles estão tratando essa questão? Garantir que essas outras entidades também estejam adequadas. Seja por relações contratuais, e aí sim precisa ter uma relação contratual ali com equilíbrio entre as partes, tá? E não é só porque uma questão está em contrato que está tudo resolvido, não. O contrato simplesmente é um documento que as partes estabelecem como é que vai funcionar. Mas isso não exime ninguém. Se eu colocar lá no contrato, eu não me responsabilizo pelo que eu faço com as fotos que o Eduardo me passa para produção de álbuns. Cara, não tem validade nenhuma esse argumento no contrato, porque a LGPD ainda tá me obrigando. Sim. Mas ele simplesmente Legal, coloca legal ali isso. como é que vai funcionar e coloca as obrigações e os deveres das duas partes. E aí vai estar lá, as duas partes se obrigam a seguir toda a legislação, a ter um canal de atendimento aos direitos titulares, a notificar a outra parte no caso de um vazamento. Então, poxa, aconteceu lá, deu um problema no site que é utilizado. Poxa, as fotos dos meus clientes estão lá. Essa plataforma vai ter que me avisar enquanto fotógrafo para eu notificar os meus clientes também. Afinal de contas, é o fotógrafo que é responsável por fazer essa comunicação enquanto controlador dos dados e tudo isso. Então, essa questão de contratos com fornecedores, com os terceiros que tratam os dados pessoais em nosso nome enquanto eu falo nosso, enquanto controlador, também tem que estar adequados. Mas é a partir daí. É um trabalho grande, sim. E outra, não existe uma empresa 100% adequada. A gente sabe quanto é dinâmico, quanto muda os processos, quanto muda fornecedores. De repente eu estou com um site aqui, mas eu vou mudar para cá. Ou esse próprio site está numa plataforma, aí voltando já para o nosso antigo mundo de TI, tava lá na plataforma da Azure, agora está mudando para AWS. Opa, isso também é complicado, porque essa empresa é uma subcontratada dessa nossa fornecedora do site. Pai, o cara não tem nem ideia. Exatamente, mas é toda uma cadeia de responsabilidade com o cliente. Então, tudo isso tem que ser visto. E tudo isso mudando, a gente não tem como dizer agora estamos 100% adequados. Sempre vai ter alguma coisinha a mais para fazer. Mas o que a gente precisa é ir buscando, na medida também da nossa possibilidade de fazer isso. Até porque eu sempre gosto de fazer exercício. Quando eu faço as palestras sobre LGPD, eu dou um exercício sempre pro pessoal. Eu penso, beleza, enquanto fotógrafos a gente vai estar realmente tratando muitos dados pessoais. A gente sai de um evento com às vezes 7, 8 mil fotos, destila tudo isso para entregar lá 1000 fotos pro cliente. E mais um álbum bonitaço ali, capa de couro, todo maravilhoso. Perfeito. E a gente, beleza, vai ter muita gente que a gente vai estar processando os dados pessoais ali, porque cada evento tem, sei lá, quantos convidados. Quantas empresas têm as nossas informações? De quantas outras empresas a gente é cliente, a gente é usuário das plataformas? Quantas empresas têm os dados dos nossos filhos? Como é que a gente gostaria que essas empresas cuidassem das nossas informações? Como é que eu me sentiria sendo convidado daquela foto? Como é que eu gostaria que aquele fotógrafo que fez as minhas fotos cuidasse das minhas informações? É esse mesmo carinho, esse mesmo respeito. Aqui a palavra-chave é respeito e empatia. Que a gente gostaria que os outros tivessem com as minhas informações, eu também tenho que ter. Então, o que eu sempre vejo quando eu vou para a empresa todas as manhãs, é isso que eu penso. Poxa, eu tô aqui numa rede de varejo. Eu sou consumidor de outras redes de varejo. Como é que eu gostaria que essas empresas estivessem cuidando das minhas informações? Como é que eu gostaria que esse processo aqui funcionasse sendo eu cliente? E a gente vai tentar buscar esse meio termo.